Graça e paz, igreja. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho segundo o relato Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Hoje nós vamos ler todo o capítulo 15 de Lucas. Quem puder, se coloca de pé para fazer a leitura. Diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E, quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria que existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, gratos que somos diante de Ti, como cantamos aqui hoje, Pai. Pedimos humildemente: abra os nossos corações. Ara a terra dos nossos corações com Teu Espírito Santo, Senhor. Prepara o solo para que possamos receber a semente do Teu Evangelho.
para que possamos receber a tua mensagem e para que ela gere fruto, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ouvir, a receber, a aceitar e a acolher essa mensagem. Que o Senhor fale da tua parte e não da parte de homens, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, remova o nosso coração duro e a nossa cegueira. E que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos fortaleça, nos encha e nos corrija, segundo a tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podem se acertar, irmãos. Bem no texto mais comprido, eu peço para a igreja ler de pé, né? Eu não tinha pensado nisso antes. Mas, antes de falarmos do texto propriamente dito, eu queria trazer uma curiosidade, como eu costumo fazer. O dia era 21 de agosto de 1911, França. Aquele país sofre um choque generalizado. Mona Lisa, creio que todos os irmãos conhecem, a obra mais famosa do mundo foi roubada do Museu do Louvre, que fica em Paris. E o desespero, a tristeza, a emoção foi tamanha que o país inteiro foi revirado pela polícia. As fronteiras foram fechadas, o próprio museu não voltou a reabrir por cerca de uma semana. Quando, não tendo achado ainda o quadro, o museu voltou a se abrir, ou seja, uma semana após esse evento, aconteceu um fenômeno interessante. Milhares e milhares de parisienses e de pessoas até que não eram francesas nem de Paris, fizeram filas e filas imensas e pagaram ingressos para poderem ficar olhando para o espaço vazio, onde estava antes a Mona Lisa. Aquele espaço vazio era como algo que gritava o tamanho da perda que aquele país, que aquela cidade, que aquele museu havia sofrido. Até que, depois de 2 anos de busca, o quadro foi finalmente recuperado, em 1913. E quando Mona Lisa voltou para o Louvre, na França, a França inteira parou de novo. Houveram festas, houveram comemorações, manchetes em todos os jornais, alegria de forma generalizada em território nacional. E sabem de uma coisa? Ninguém, ou se alguém, pouquíssimos, foram aqueles que reclamaram ou que cruzaram os braços diante daquela alegria, diante daquela euforia. Por quê? Porque todos eles concordavam que aquilo que foi perdido tinha grande valor. E aquilo que havia grande valor agora tinha sido achado. O valor da obra justificava a festa que havia sido feita por ela. E por que nós lemos uma porção tão grande das Escrituras? As Escrituras não são, embora alguns pensem, um amontoado de histórias isoladas. Não são histórias independentes que por acaso estão juntas em um mesmo livro. Da mesma forma, as parábolas, elas funcionam em conjunto. Nosso primeiro sermão sobre as parábolas de Jesus, eu trouxe cerca de 4 ou 5 parábolas, porque elas também conversavam entre si. E aqui acontece a mesma coisa, nós temos um total de 3 parábolas, da ovelha, da dracma e do filho que volta ao pai, ou conhecida como filho pródigo, e todas elas tratam do mesmo assunto. Todas elas falam da mesma coisa, da mesma história, da realidade sobre quem o homem é e o que Deus faz para alcançar esse homem. Jesus quer que nós, diferente dos fariseus, nós vejamos o valor inestimável das vidas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Jesus quer que a gente enxergue o tamanho da graça e da preciosidade que é uma vida que é salva. Repare que o valor vai sempre mudando. Uma em 100 ovelhas, vamos lá, uma em 100 em 1% de perda. Uma em 10 moedas, já é 10% de perda. Agora, um filho entre 2, além de ser um filho, já é 50% de perda. Então Jesus está escalando e contando uma mesma história por ter 3 óticas diferentes. Por que Jesus fez isso? Lá no verso 2. Os fariseus reclamavam com Jesus: esse homem recebe pecadores,
Ele se assenta com gente indigna. Como ele se mistura com essa gente? Por que ele está junto dessas pessoas? Por que ele não só está junto, mas ele está comendo com essas pessoas? E comer, principalmente, no Oriente, era algo de extrema importância, porque era uma intimidade que não era dada a qualquer pessoa. Para eles, os pecadores, ainda que arrependidos, ainda que quisessem ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, ainda que quisessem se voltar ao Deus Criador, esses pecadores não tinham valor algum, até que eles se tornassem um deles. Até que eles se vestissem como eles, até que eles falassem como eles, até que eles fossem como eles. Não importava que eles estavam de fato ouvindo, se arrependendo e buscando a Deus. E no processo diário de aperfeiçoamento, de santificação, eles vão crescendo, isso não importa. Importa que eles sejam como nós. Era assim que os fariseus pensavam. Por acaso, alguns de vocês devem conhecer alguém que se incomoda quando vê alguém diferente ou fora do padrão, que está sendo evangelizado, que chegou à fé, mas que ainda se comporta de forma diferente, que ainda está aprendendo a caminhar com Cristo, que ainda está aprendendo a como se portar dentro do rebanho de Cristo. Os fariseus, assim como essa pessoa que os irmãos devem conhecer, eles não estavam reclamando de pecadores que tinham uma vida dupla, que na sinagoga viviam uma coisa, mas na sua casa, no seu trabalho, eram pessoas completamente diferentes. Não eram dessas pessoas que eles estavam reclamando. Eles estavam reclamando daqueles que estavam interessados na mensagem de Cristo, daqueles que verdadeiramente estavam querendo ouvir aquilo que Cristo tinha para dizer. Porque eram pessoas indignas, pessoas mal faladas, pessoas de péssima reputação, pessoas que você não gostaria de estar acompanhado, porque se te vissem com aquela pessoa, o que pensariam de você? E Jesus estava lá. Eu sei que isso não acontece aqui, mas há lugares onde os irmãos que deveriam acolher, e nós temos o nosso tema, acolher, restaurar, integrar. Os irmãos que deveriam fazer isso, que deveriam discipular em amor, que deveriam orar por aqueles que estão fracos, para aqueles que estão crescendo na fé. Os irmãos que deveriam exortar no particular com aquela pessoa. São os mesmos irmãos que quando vem alguém muito diferente, ainda que arrependido dos seus pecados, afastam essa pessoa. Começam a falar mal dessa pessoa uns para os outros. E quando passa o tempo, de tanto verem aquele irmão como um inconveniente, como um não merecedor da minha companhia, da sua companhia, aquele irmão que está, na verdade, sofrendo um preconceito, ele percebe que, na verdade, ele está sendo afastado, ele não está sendo integrado. Ele está sendo excluído, ele está sendo ignorado. Muitas vezes mal falado. E aqueles a quem Jesus disse que se não tiver pecado, que atire a primeira pedra, são esses que atiram a primeira, a segunda, a terceira pedra naquele irmão. Como se Jesus nunca tivesse dito: olhe para si, você também tem pecados. E esses religiosos que odeiam a festa da graça, foram eles que Jesus respondeu para mostrar: vocês não devem ficar com raiva dos que estão recebendo o Evangelho. Por mais estranho, por mais diferentes, por mais mal falados que eles sejam, vocês devem se alegrar por todo aquele que abre o seu ouvido e o seu coração para a mensagem de Cristo. Porque quem muda não somos nós. Não somos nós que vamos mudar ou moldar o ser humano. É a palavra de Deus. E isso virá a seu tempo. E nós conseguimos celebrar essa graça quando nós entendemos o que Deus está fazendo. E, em primeiro lugar, Deus está buscando incansavelmente aquele que se perdeu. Veja a primeira parábola, no verso 4 até o verso 7. Jesus usa a figura de uma ovelha perdida e ele associa o pastoreio por ser algo extremamente comum, extremamente conhecido dos homens daquela época. Não haveria homem algum naquela sociedade que estivesse ouvindo Jesus que não entenderia aquilo que Jesus estava falando, de tão comum que era essa prática.
Tanto é que ele diz: qual de vocês é o homem? Quem de vocês? E aí, isso nos leva a uma outra pergunta. Qual a importância de uma ovelha entre 99? Para a nossa mentalidade, que é uma mentalidade, via de regra, capitalista, é uma mentalidade que está acostumada a pensar em ganhos, em lucros, em perdas, em administrar o nosso bem, de forma que nós não cheguemos a ter uma perda significativa e possamos continuar trabalhando com os nossos recursos. Para a nossa lógica, 1 em 99 não é quase nada. Qualquer pessoa que administra alguma empresa, algum bem, sabe que 1% de margem de erro ou de perda é insignificante, na maioria dos casos. É uma margem de erro que dá para ser tolerada, dá para ser revertida. Mas no Oriente, na Palestina do primeiro século, o significado ele era completamente diferente. Perder uma ovelha envolvia economia, envolvia honra e envolvia relacionamento. Envolvia economia porque um rebanho de 100 ovelhas, geralmente, era um rebanho médio. E ele poderia tanto ser um rebanho de uma família inteira, como ser até um rebanho de uma vila pequena. O pastor que cuidava dessas ovelhas, ele era frequentemente, mas não sempre, um funcionário ou o filho mais novo daquela família. Veja o caso, por exemplo, de Davi. Perder uma ovelha, então, não era apenas perder 1% do seu bem material, na sua conta bancária. Você perdia a roupa para aquela família, ou daquele vilarejo. Você perdia o queijo, o leite, que era o sustento diário daquela família, daquela vila. E você perdia parte da procriação, ou seja, parte do que poderia vir a ser no futuro aquele rebanho. Mas também era uma questão de honra, porque no antigo Oriente Médio, a profissão de pastor, ela era uma profissão de prestação de contas. Pela lei da época, e nós vemos isso em Êxodo 22, se uma ovelha se perdesse ou fosse morta por um animal, o pastor era obrigado a tentar recuperar aquela ovelha. Ele precisava, no mínimo, levar uma orelha ou 2 patas, conforme diz Amós. Se ele simplesmente dissesse: eu perdi a ovelha, um bicho comeu, não sei para onde ela foi, ele simplesmente teria que pagar o valor daquela ovelha para o dono daquela ovelha, e ele seria visto com extremo maus olhos, com uma péssima reputação, como sendo aquele pastor que não protegeu uma ovelha. Mas também é uma questão de relacionamento, porque diferente dos pastores aqui do Ocidente, que costumam tocar as ovelhas por trás com cães, e existem vídeos até na internet mostrando os cães guiando as ovelhas, o pastor no Oriente Médio ele vai à frente do rebanho. Ele chama as ovelhas pela sua voz, como vai dizer Jesus no Evangelho de João, e as ovelhas, reconhecendo a voz, o seguem. O pastor ele conhece o rosto, ele conhece os defeitos, ele conhece as características, o comportamento, e às vezes até nomeia as ovelhas. Ele conhece elas pelos nomes. E esse pastor, que cuida, que sabe quem são, que conhece os mínimos detalhes dessas ovelhas, ele não considera a ovelha que se perdeu a ovelha 83. Não, ele conhece ela pelo nome. E ele sabe que a ovelha é uma criatura totalmente dependente, totalmente indefesa e incapaz de se defender. Saber que a ovelha está perdida, à mercê de predadores, era um golpe duro em qualquer pastor que tivesse apego às suas ovelhas. Qualquer pastor. Por isso Jesus vai dizer: qual homem, diante de todo esse cenário, diante de todo esse contexto, deixaria uma única ovelha se perder? A resposta óbvia é: nenhum. Ninguém. Ninguém dotado das suas faculdades. Ninguém em plena consciência deixaria isso acontecer. Ao contrário, ele vai buscar essa ovelha e quando encontra, ele não agride essa ovelha, ele não dá bronca nessa ovelha, ele não ofende essa ovelha, mas ele resgata essa ovelha. Ele a pega e põe nos seus ombros e leva embora. Ele sequer deixa com que ela caminhe o caminho de volta, seguindo a sua voz, porque ela vai seguir. Não, ele pega ela e a leva nos seus ombros de volta.
E detalhe, de que forma ele leva? O texto nos diz, cheio de alegria. Ele leva essa ovelha de volta. E então ele reúne amigos, ele reúne vizinhos, ele faz uma festa, porque ele conseguiu ter de volta aquela ovelha que era tão preciosa para ele. Aquela ovelha que significa tanto para ele, que ele conhece pelo nome, ele trouxe de volta. Jesus vai dizer que é assim a festa que acontece no céu. Quando um pecador, por pior que ele seja, por pior que seja a reputação dele, quando ele é alcançado por Jesus, quando ele é trazido nos ombros de Cristo, a festa semelhante a essa no céu. Deus não volta a sua ira diante do pecador. Deus não volta a sua vingança, o seu juízo diante daquele que recebe a mensagem do Evangelho. Muito pelo contrário. Ele recebe essa pessoa com amor, com festa, com alegria. Quando nós fomos recebidos, no dia em que nós nos convertemos, no dia em que nós percebemos que Jesus é a razão da nossa vida, que não há nada mais importante do que Ele, Ele não bateu nas nossas costas dizendo, agora isso é para que você aprenda a nunca mais se desviar. Agora isso é para que você aprenda a nunca mais sair do meu caminho. Ele nos pegou no colo e nos trouxe nas suas mãos, sem sequer nos deixar andar o caminho de volta, porque nós não conseguiríamos. Ele nos trouxe e fez festa. A Trindade festejou o dia que você disse, Senhor, eu me rendo a Ti. Os anjos clamam, Santo, Santo, e festejam no céu, quando você diz, Senhor, eu me rendo a Ti. E isso acontece cada vez que um pecador se arrepende. Deus toma a iniciativa, busca, e quando traz, Ele faz festa. E pela primeira vez ele diz o refrão que se repete nas 3 histórias. Digo a vocês que assim haverá alegria no céu? Não, nota aqui. E digo assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A festa que você faz quando você recupera algo tão precioso para você, quando você recupera algo que você gosta tanto, a festa que você faz quando você consegue algo que você havia perdido, essa festa não se compara à festa que Cristo faz quando Ele acolhe o pecador, quando Ele recebe o pecador que se arrepende. Mas Jesus nos conta outra história, outra parábola, dos versos 8 a 10, e agora ele vai usar uma ilustração comum ao universo feminino da época, porque Jesus queria que todo o seu público entendesse. E claro, Jesus não ia deixar as mulheres de fora. E aí ele vai perguntar, semelhante ao que ele fez com os homens, qual de vocês homens? Ele pergunta, qual de vocês é a mulher? Porque, para tratar melhor esse assunto, vamos aproximar do nosso contexto. Troque a palavra dracma por dólar. Então, qual de vocês, mulheres, tendo 10 notas de $100, uma pequena fortuna, uma quantia considerável, qual de vocês, perdendo uma dessas 10 notas, não varreria a casa, viraria a mobília se fosse preciso, olharia os cômodos até 7 vezes, 70 vezes, acenderia e apagaria as luzes, pediria para mexer e colocar o sofá de lado, tiraria os móveis, pediria para o marido, para o pai, para alguém mover o guarda-roupa que é pesado. Qual de vocês não se esforçaria para recuperar uma nota de $100 que foi perdida na sua casa? É uma quantia significativa. Jesus está dizendo, qual de nós não se empenha em recuperar um prejuízo financeiro? Uma dracma, para quem não sabe, era equivalente ao salário de um dia inteiro. Nós temos, a moeda mais cara que nós temos hoje é R$1, né? Imagine que essa mulher teria uma moeda com aproximadamente R$125, talvez um pouco menos, um pouco mais. Imagine que essa mulher perdesse essa moeda. Era um dia de comida na mesa que havia sido jogado fora. Era um dia de recurso perdido.
para alguém que tem que alimentar uma família, para alguém que tem que prover. E embora o homem fosse o principal provedor da casa, a mulher é quem fazia as compras, quem negociava, quem ia ao mercado, quem vendia ou quem comprava aquilo que o marido conseguia de bem. Então a mulher era responsável por organizar economicamente aquela casa. Imagine essa mulher percebendo que, por negligência dela, talvez um dia faltasse comida na casa. Às vezes, nós damos mais valor para isso, para notas de papel, para pequenas moedas, do que para vidas que foram pagas com sangue. E não foi qualquer sangue, foi o sangue de Deus. Nós damos mais valor ao que prejudica o nosso bolso do que ao que prejudica a vida de alguém, a vida espiritual de alguém. A alegria que ela sente quando ela recebe, ela recupera essa moeda, a alegria que nós sentimos quando recebemos alguma promoção, algum bônus, algum dinheiro. Sabe quando você está lá lavando roupa, revirando os bolsos da sua calça e de repente você encontra uma nota de 20, uma moeda de 1, às vezes até uma moeda de 5 centavos, você fica contente. A alegria que essa mulher sentiu, a alegria que nós sentimos, ela é comparada à alegria que Deus sente quando Ele recupera um pecador, quando Ele traz para si aquele que havia se perdido. E veja, a dracma, ela estava perdida, mas ela se perdeu aonde? Dentro de casa. Essa dracma tinha dono. Essa dracma não era de ninguém, ela pertencia a alguém. Nós andávamos perdidos, assim como muitos ainda andam perdidos. Mas nós, eleitos do Senhor, já tínhamos um dono, já tínhamos um pai, já tínhamos alguém que reviraria céus e terra para nos trazer para si. Não só revirou a história humana, como enviou o seu filho para morrer, para nos trazer para perto. E nós, muitas vezes, não conseguimos nos alegrar com o irmão ou com aquele pecador que recebe o Evangelho, porque ele é diferente demais. Só que, para conseguirmos celebrar essa graça que nos alcança, que nos recupera, nós primeiro precisamos entender que Deus está despertando a nossa consciência da ilusão do pecado. Vamos para a última história de hoje. Jesus, na sua terceira parábola, a mais famosa e a que todo mundo conhece, ele usa a figura não de uma ovelha, não de uma moeda, mas de um jovem. Jovens, como os jovens sabem, são pessoas cheias de sonhos, desejos, vontades, são pessoas que querem mudar o mundo, querem mudar a sua realidade, querem fazer acontecer. Todo jovem é assim, pelo menos a maioria, cheios de ambição. E esses jovens que querem conquistar, querem experimentar, querem transformar, querem viver as experiências do mundo e todas as possibilidades que estão diante deles, às vezes eles percebem na casa do Pai um ambiente que atrapalha. Para eles, aquilo é demais. Está atrapalhando os sonhos deles. Está atrapalhando o desejo deles, a vontade deles. E aí, talvez ele pense, quer saber? Eu vou me emancipar. Eu vou cair fora. Eu vou me embora. Meu pai e minha mãe estão me atrapalhando. Quero fazer as coisas que eu não posso. Quero viver minha vida, os meus sonhos. Eles não me deixam fazer isso. Só que tem um detalhe nessa história que talvez você não tenha notado, talvez tenha. O filho pede o que para o pai? Os bens. Ele pede a herança. E a herança é dada quando? Quando os pais morrem. A herança só é bem ao filho, próprio ao filho, quando o pai morre. Esse filho, ele está tão cego pelos seus desejos, tão cego pelos seus sonhos, pelas suas vontades, que ele está dizendo para o pai, pai, eu não quero esperar que o senhor morra, não. Eu não quero ter que esperar o senhor viver 80, 90, às vezes até 100 anos,
para eu ter que desfrutar do que o Senhor tem para deixar para mim. Eu não quero, sabe, ter que conviver mais tempo aqui preso. Eu quero o que o Senhor tem para me dar. Eu quero o que o Senhor possui. Eu quero o que é meu, por direito. Faltou só ele dizer: pai, eu quero que você morra. Eu quero que você morra. Morre agora, pai. Se não morrer de verdade, pelo menos morre para mim. Me dá a minha parte, eu vou embora, eu prometo que eu não atrapalho mais a vida do Senhor. E aí a pergunta que fica, porque nessa parábola, o pai é Deus. Quantas vezes você desejou que Deus morresse? Esse ano, esse mês, essa semana. Quantas vezes você desejou que Deus morresse hoje? Aí você vai falar: e eu desejar que Deus morresse? Jamais faria isso. Que absurdo dizer isso. Nós dizemos que amamos a Deus. Mas às vezes nós queremos uma vida longe de Deus. E como é que eu sei isso? Porque eu quero estar longe de tudo aquilo que representa o Senhor, de tudo aquilo que me aproxima de Deus. Eu não quero gastar tempo em leitura da palavra de Deus. Eu não quero gastar tempo orando. Eu não quero gastar tempo tendo que vir à igreja. Eu não quero gastar tempo tendo que passar um dia da semana em oração com os irmãos, porque é muito chato, é cansativo, é monótono, é burocrático, é chato. Eu quero dormir, eu quero viver minha vida, eu quero ir em festa. Eu não quero essa vida parada. Eu quero aquilo que Deus tem para me oferecer. Eu quero uma vida boa, eu quero paz, eu quero prosperidade, eu quero bênçãos de Deus. Tudo aquilo que Deus promete para quem é fiel a Ele. Menos o Deus que vem com a promessa. Eu quero viver uma vida abençoada por Deus, desde que Deus não dê os seus pitacos na minha vida. Nessas horas, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu quero a minha herança. Mas se o Senhor está vivo ou morto, para mim não importa. E lá se vai o jovem sonhador, em busca do mundo, em busca dos seus sonhos, em busca dos seus prazeres. E o que esse jovem faz? Gasta todo o seu dinheiro, gasta toda a sua fortuna, gasta toda a sua herança. E ele vive como se não houvesse amanhã. Né? Ele faz jus àquela música que todo mundo conhece. Ele vive como se não houvesse amanhã. Ele ama como se não houvesse amanhã. Ele gasta como se não houvesse amanhã. Só que teve um amanhã. É aí que está. Ele não contava com isso. Ele vai em busca de liberdade, e a busca por essa liberdade é uma ilusão que o diabo usa para nos atrair para longe de Deus. O diabo sussurra no nosso ouvido: vai para fora da casa do pai, vai. Ele está te prendendo. Você não tem idade para isso. Você podia estar vivendo, você podia estar fazendo inúmeras coisas. Todos os seus amigos estão curtindo a vida e você está aí, preso, parado. Isso é o diabo, isso é voz do diabo na sua cabeça. Não são os seus pensamentos, é a voz do diabo dizendo: sai daí, você está perdendo seu tempo. Quando você for velho, você pensa nisso. E essa pessoa vai em busca de liberdade, em busca dos seus sonhos. E o que ele encontra? Ele encontra ruína, pobreza e morte. Porque o pai, quando recuperou o filho, disse que o filho estava morto. Ele não estava só perdido, ele estava morto. O pecado sempre vai prometer uma festa para você, sempre. Se o pecado fosse usar algo que você não gosta, você jamais correria para ele. Se o pecado não fosse atrativo, ele jamais seria um desafio para você. Mas é porque você ama o pecado. É porque a sua carne se deleita no pecado. É porque ele é agradável, que é tão difícil lutar contra o pecado. E o texto diz que houve uma grande fome naquele país. E aquele jovem começou a passar necessidade, a ponto de desejar comer as alfarrobas, as comidas dos porcos. Para nós, se eu pedir para qualquer um aqui imaginar o que é uma pessoa dentro de um chiqueiro, tendo desejo de comer a comida dos porcos, para nós já é nojento, já é repugnante essa ideia. Imagine para um judeu, que além de ver
a repugnância da cena, tinha muito claro que os porcos eram impuros diante de Deus. Desejar a comida desses porcos era desejar a comida daquilo que sequer deveria estar diante de você. Algo que Deus tinha proibido de fazer parte da sua vida. E você quer aquilo que esses bichos nojentos estão comendo. O buraco em que esse menino se enfiou, ele era tão fundo, que ele não tinha mais dignidade alguma. Ele não tinha mais valor algum. Só que aqui, justamente aqui, no fundo do poço, no pior momento da história, é onde o amor do Pai entra em ação. Nós não vemos isso agora, mas vamos ver isso lá na frente. Veja o versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Esse menino teve um estalo. Ele finalmente entendeu, ele enxergou. Sabe quando você cai em si? Você, de repente, percebe alguma coisa. Dá um estalo assim, e você, poxa vida, como é que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que a minha vida se tornou? Foi isso que aconteceu aqui com ele. E preste muita atenção, não é só uma força de vontade humana que brotou do nada. Foi Cristo, foi Deus, foi o Senhor que fez com que esse jovem caísse em si. Porque precisamos lembrar que as parábolas não são separadas, elas estão juntas. Quem é que foi buscar a ovelha? O pastor. Quem é que achou a moeda? A mulher. Quem é que faz esse menino voltar para casa? Quem é que faz esse garoto perceber a situação em que ele estava? Deus, o Senhor. O fundo do poço, muitas vezes, é aquilo que Deus usa para abrir os nossos olhos. Quanta gente entre nós não tem essa história? Ah, eu criei em Cristo no pior momento da minha vida. Ah, eu criei em Cristo quando eu não via mais esperança na vida. Quando eu não sabia mais o que esperar da vida. Quando algo muito ruim aconteceu, quando uma crise financeira veio sobre mim. Quando eu tive perdas materiais, quando eu tive perdas na minha família, foi aí que eu me voltei a Cristo. Muitas vezes nós só percebemos a nossa miséria quando algo muito ruim acontece. E Deus sabe disso. Não é que Ele deixa você se perder, você fazer o que você quer fazer, chegar no fundo do poço, porque Ele tem prazer em te ver bater com a cara no muro. Não é isso. Mas é porque Ele sabe que essa é a única forma de te acordar, de abrir os seus olhos, de fazer você perceber, realmente, não tinha nada aqui para mim. Realmente, eu estava errado. A fome desse jovem no chiqueiro foi a misericórdia de Deus para alcançar esse jovem. E aí ele cai em si e lembra dos trabalhadores. E qual é a frase dele? Pai, pequei diante de Deus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele pensa isso, ele entende isso, e ele vai planejando voltar ao pai, não como um filho, mas como um escravo, como um servo. Talvez hoje haja alguém que esteja vivendo essa ilusão, ou essa desilusão, ou esse momento difícil. Talvez há alguém que buscou vida longe da casa de Deus, da presença de Deus. Tomou decisões que quebraram a sua própria vida. Quebraram a sua família, quebraram a sua pureza, quebraram a sua saúde mental. E você, dia após dia, foi aumentando a bola de neve sobre a sua vida. Quando você parou para perceber, você não sabe onde começou o problema, você não sabe onde vai terminar o problema, você não sabe o que gerou o quê, você só sabe que você está perdido no meio de um monte de coisa. E às vezes, talvez, esse é o momento. Essa é a bola de neve que Deus deixou juntar na sua vida, para que você perceba
que você precisa acordar, que você precisa ver, que você precisa entender que Cristo está te buscando, que Cristo está disponível, que a casa do Pai é muito melhor do que gastar a sua vida nos seus prazeres. Não use esse momento para reclamar contra Deus e o mundo. A fome espiritual que você sente, a insatisfação, os problemas, tudo isso que acontece na nossa vida, essa tristeza com o seu próprio pecado, é Deus te despertando, dizendo: acorda, você tem um Pai, você tem um lugar para onde voltar. Eu já te escolhi, você é meu, diz Deus. Você é meu. Por que você está aí, perdido, no meio de um chiqueiro, no meio de porcos, querendo comer aquilo que os impuros comem? O verdadeiro arrependimento começa quando você percebe que a pior vida entre aspas, dentro da vontade de Deus, ainda é infinitamente melhor do que a melhor vida que o pecado tem para te oferecer. Infinitamente melhor. O verdadeiro arrependimento começa quando a graça de Deus nos levanta da lama do pecado e nos dá a coragem de voltar. E é quando você volta que você percebe que você tem motivos de sobra para celebrar a graça que te encontrou. Porque você descobre que o Pai está correndo para absorver a sua condenação no seu lugar. Veja, quando esse jovem levanta e volta para o Pai, como é dito que o Pai estava? Vamos olhar. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecendo-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse pai, ele estava à espera do filho. Não só estava à espera, quando o filho chega, ele corre e vai até esse filho. Tente ter na sua mente, esse filho estava sujo. Ele estava querendo comer a comida dos porcos. Ele estava cuidando de porcos. Ele estava descalço. Ele estava vestindo trapos. E o que o pai faz? O pai corre até ele. E ele não só corre até ele, o que já era incomum, um judeu, homem, e provavelmente idoso, correr, ainda mais correr atrás de alguém que tinha o abandonado, traído, isso era incomum, completamente comum. Mas ele corre. E ele para sentindo aquele fedor do filho e fala: vai tomar um banho primeiro, para depois eu te abraçar? Não, ele abraça aquele filho, sujo, e o beija, e o recebe na sua presença. Quando Deus nos resgata, Ele não se importa com a nossa sujeira, porque é Ele quem limpa a nossa sujeira. Ele não se preocupa em primeiro pentear o meu cabelo, me colocar uma roupinha certinha, apertar um nó da gravata, para depois então dar os 3 tapinhas nas costas e falar: muito bem, filho meu, que bom que você voltou. Ele me recebe, eu estando ainda arrependido, sujo, quebrado por conta dos meus pecados. Ele me acolhe, Ele me abraça, Ele me restaura. E então o filho cai de joelho em terra e diz: pai, pequei contra Deus, pequei diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Pai, eu estou arrependido, pai. Eu não quero ser seu filho, não precisa me aceitar como ser seu filho. Me aceita apenas como escravo. Só me aceita. Isso é um coração arrependido. É voltar-se para Deus e dizer: meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço ser filho. Eu não mereço ter casa. Eu não mereço ter um emprego bom. Eu não mereço ter uma família. Eu não mereço ganhar bem. Eu não mereço viajar. Eu não mereço conhecer a Disney. Eu não mereço nada. Mas me aceita como um escravo. Só isso. Eu só peço que o Senhor me aceite em sua casa, ainda que como escravo. Isso é um coração arrependido. Mas o pai faz o quê? Manda trazer vestes limpas. Ele limpa aquele filho. Ele purifica aquele filho. Ele bota um anel no dedo daquele filho. Anel esse que simbolizava que esse filho era filho e não escravo.
E não só um filho, mas como ele tinha direito aos bens do pai novamente. Porque ele recebe parte daquilo que simbolizava uma realeza, uma nobreza, que é o anel. E não só, ele recebe uma sandália, para que ele não ande descalço. Quem é que andava descalço senão os escravos? Ele está dizendo para o filho, filho, você é meu filho. Eu te recebo de volta, não como escravo, embora você mereça, mas como filho. E não só um filho de segunda prateleira, um filho mais ou menos, mas um filho com todos os direitos de filho. Direito à roupa limpa, direito ao anel e direito à sandália. Mas a festa não estaria completa sem um banquete. Como crente que somos, nós sabemos, né? É preciso a comida boa. É aí que a festa entra no seu ápice. E o que o pai fala? Prepare um bezerro gordo. Não qualquer bezerro, um bezerro gordo. O bezerro gordo, geralmente era o bezerro que era guardado para ocasiões especiais, para festas especiais. E é esse que é guardado para fazer o banquete que seria dado em comemoração à volta do filho. Muitos de nós ficaríamos alegres com essa cena. Olha só, o filho se arrependeu, o pai o recebeu. Mas o que acontece quando alguém se recusa a celebrar, a se alegrar na graça que encontra o pecador? Quando isso acontece, nós acabamos assumindo a arrogância da nossa falta de justiça. Pela primeira vez, Jesus vai inserir a figura dos fariseus, que se incomodavam com aqueles que estavam recebendo o Evangelho. Pela primeira vez, Jesus vai trazer a figura daquele que se incomoda do pai estar recebendo na sua família pessoas indignas, pessoas de péssima reputação. Então o filho mais velho vê que está acontecendo uma festa. Terça-feira à tarde, depois do expediente, chega em casa, vê luz piscando, som alto, gente balançando a mão, dançando. Eles perguntam, o que está acontecendo? Terça-feira? Não marcamos nada na agenda. Ele manda chamar os servos. E os servos dizem o quê? O seu pai está fazendo festa porque o seu filho, aquele seu irmão, que foi embora, que fugiu, que saiu, ele voltou. E o seu pai está festejando porque ele voltou. Nossa, meu irmão voltou para casa. Que alegria. Só que não, né? Diz o texto que esse irmão se indignou. Ele se indignou, ele sentiu raiva. Ele se incomodou, como assim? O Senhor está recebendo esse ingrato que o abandonou e que gastou tudo da forma que bem queria. Faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, faz tanto tempo que eu estou aqui. O Senhor nunca me deu nada, nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, para esse ingrato, o Senhor abre as portas da sua casa, o Senhor põe uma música alta, o Senhor faz uma festa para receber esse ingrato que não merece nada dessas coisas. E a fala do filho revela que ele, estando dentro da sua casa, estava perdido. Tanto quanto o outro, que se perdeu lá fora. A voz desse filho é a voz do fariseu. A voz de quem acha que Deus deve alguma coisa, porque ele é obediente, porque ele cumpre os ritos certinhos, porque ele não deixa faltar ali o dízimo dele, porque ele não deixa faltar ali a presença dele, porque ele está sempre ali comparecendo às atividades. Ele acha que Deus deve alguma coisa a ele. Estando diante do Pai, na casa do Pai, com acesso ao Pai, convivendo com o Pai, esse irmão não amava o Pai. Esse irmão estava perdido, porque ele não amava o seu pai. E a prova de que ele não amava o seu pai é que ele não se alegrou naquilo que trouxe paz e alegria ao próprio pai. Lembra daquele convertido inconveniente que eu citei lá no começo?
daquele que às vezes as pessoas estranham e de vez acolher, elas afastam, porque ele é complicado de lidar, porque às vezes ele ainda fala de uma forma que eu acho meio desagradável. Então, aquela pessoa que chega até Cristo, como é que nós olhamos para essa pessoa? O que nós falamos para essa pessoa ou dessa pessoa? Se a nossa primeira reação é a de julgamento ou é de afastar, como quem diz, eu estou na igreja faz 20 anos, faz 30 anos, eu nunca vi o pastor gastar tanto tempo assim comigo, eu nunca vi a igreja se alegrar tanto comigo que estou aqui, nasci aqui, sou de casa. Você está agindo como um filho mais velho. Porque pode ser que você não tenha precisado dessa ajuda, desse acolhimento, porque você sempre esteve aqui. Você sempre teve acesso a tudo aquilo que está disponível para a família de Deus. E aquele que está chegando, não. Aquele que está chegando precisa ser corrigido, precisa ser ensinado, precisa ser acompanhado, precisa ser fortalecido. Assim como você, embora tenha tido mais facilidade, precisou em certo momento. Embora o pecado daquele novo convertido possa ser diferente do nosso, nós já estivemos na posição dele. E nós também fomos alcançados. Agir com a postura do irmão mais velho é estar pior do que aquele que fugiu. Porque é estando nos arraiais de Deus, na família de Deus, com acesso ao Senhor, à palavra de Deus, à pessoa de Cristo. Mesmo assim, se manter longe, distante, perdido. A arrogância da nossa falsa justiça nos cega. O moralismo muitas vezes nos deixa do lado de fora da festa. O Pai diz para nós, se por acaso nós agirmos assim, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, você sabe quem eu sou, você me conhece. Mas esse seu irmão, ele estava perdido, ele estava morto e ele foi achado. Sabe o tamanho desse milagre? Você tem noção do tamanho desse milagre? Para concluir, irmãos, Lucas 15 é a história de um Deus que festeja, que se alegra com cada pecador que se converte. Mas se vocês notarem, a parábola termina sem um final. O irmão entrou para a festa? Não sabemos. Ele permaneceu do lado de fora? Não sabemos. Por que Jesus não terminou a história? Porque o final dessa história estava acontecendo ali, enquanto ele conversava com os fariseus. Porque o final dessa história está acontecendo aqui, enquanto nós lemos e entendemos essa história. Meu irmão, minha irmã, todos nós, todos vocês, cada um de vocês, tem um valor inestimável. Um valor tão grande, que Deus revirou céus e terra. Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, para te resgatar. Tamanho era o valor e o desejo que ele tinha de ter uma vida em comunhão contigo, que ele tem. Se você foi recebido sendo quem você é, e só você para saber quem você realmente é. Se você foi recebido, se conhecendo, não fique incomodado com aqueles que são recebidos, por mais improváveis que eles sejam, por mais inconvenientes que eles possam parecer, por mais problemáticas que sejam a vivência dessa pessoa, o passado dessa pessoa, a reputação dessa pessoa. Se alegre em Deus e com Deus pelas vidas que são alcançadas. Porque um dia essa vida foi a nossa, foi a minha e foi a sua. Um dia Deus fez uma festa no céu, porque nós fomos recebidos por Ele. Festeje com Deus, se alegre com Deus, vá atrás dos perdidos, pregue aos perdidos, fale do Senhor aos perdidos e sinta o prazer que Deus sente ao receber os perdidos dentro da sua casa. Que o nosso coração bata no mesmo ritmo do coração de Deus, no ritmo de alegria, no ritmo de festa, para cada pecador que se arrepende. E que Ele nos ajude a ver essa alegria e a viver essa alegria.
Amém?